Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula do minicurso de FreeCAD. Hoje, no curso de Introdução ao FreeCAD, iremos aprender sobre a bancada Part Design. O Part Design fornece ferramentas avançadas para modelar peças sólidas complexas. Seu foco principal é criar peças mecânicas que possam ser fabricadas e montadas em um produto acabado. No entanto, os sólidos criados podem ser usados, em geral, para qualquer outra finalidade, como projeto arquitetônico, análise de elementos finitos ou usinagem e impressão 3D. O Par Design está intrinsecamente relacionado à bancada Sketcher. O usuário normalmente cria um esboço, depois usa a ferramenta Par Design, que seria o pad, para extrudá-lo e criar um sólido básico, e esse sólido pode ir sendo modificado ainda mais. O Par Design conta com mais de 5 conjuntos de ferramentas e vou comentar sobre as principais, que são as ferramentas de estrutura, onde você cria um documento ativo que te permite utilizar as demais ferramentas da bancada. Temos as ferramentas auxiliares, que permite você criar um novo esboço abrindo uma extensão para a bancada Sketcher e também editar o esboço de sua peça. As ferramentas aditivas, que são para criar recursos de base, que seria transformar o esboço em uma peça sólida ou adicionar um material a um sólido existente. As ferramentas subtrativas, elas permitem que você crie um vazio na sua peça, fure ou crie ranhuras. E as ferramentas de transformação, elas permitem que você faça um espelhamento na sua peça a partir da seleção de uma face ou plano, criando um padrão de transformações também. E, por fim, as ferramentas de vestir têm a finalidade de criar arredondamento ou chanfros das bordas de sua peça. Você pode estar conferindo todas essas ferramentas e suas aplicações na apostila do Par Design, que está disponível para vocês no Classroom. Então, vamos praticar um pouquinho abrindo o FreeCAD e conhecendo a bancada Par Design. Abrindo o FreeCAD, a gente seleciona a bancada Par Design, eu já estou nela, e a gente conta com essas ferramentas aqui, né, na bancada do Par Design. Deixa eu excluir isso aqui. Uma coisa que a gente nunca pode esquecer quando a gente entra na bancada Par Design é clicar nessa escadinha azul para criar um novo corpo, porque sem ele a gente não consegue criar uma peça no Par Design. Aqui ele cria diversos planos aqui para a gente estar fazendo a nossa peça. O Par Design ele tem uma opção para criar um esboço, que seria o Sketcher dentro dele. A gente vai selecionar aqui um plano, vou selecionar o plano XY e a gente vai fazer um desenho. Eu vou fazer o mesmo desenho da aula anterior. Então, eu vou fazer um retângulo, vou colocar um círculo, vou colocar as restrições de tangência. Colocar o raio da nossa circunferência. E tamanho, né? Não vai ter necessidade de estar colocando na parte de cima. E também, ó, não vai ter necessidade de estar colocando a altura, por conta que já colocou o tamanho do raio. Isso mostra que depende da forma como você está desenhando o seu projeto. Então, dependendo dos passos que você segue, você não precisa estar repetindo várias vezes um passo só. Igual aconteceu na aula anterior, né?
da bancada Sketcher. Veja, ó, que soltou de novo esse ponto. A gente vai colocar a restrição de fixar o ponto. Ele está solto aqui. E aí a gente vai ter que colocar de novo as restrições. Ó, agora eles não barraram de colocar a restrição de altura de 10. Bom, o que tá faltando aqui é a gente cortar o meio. E aí sumiu de novo, ai meu Deus. Vamos lá. O bom é que já tá no tamanho certinho. Então, a gente consegue terminar mais rápido. Assim que você termina, você seleciona a close. E aqui tá nosso esboço branquinho. E a partir daqui a gente vai começar a usar a bancada Par Design. Eu quero transformar esse esboço num sólido. Como eu vou fazer isso? Eu vou selecionar ele, até ele ficar todo verdinho, e vou usar essa ferramenta aqui. Essa ferramenta, ela vai encher esse esboço. Ela é a ferramenta Pad. Selecionei. Veja aqui, o meu esboço ele foi extrudado. Aqui eu escolho o tamanho do comprimento que vai ser a minha peça. E aqui a gente tem o tipo dessa extrusão. Vou deixar essa dimensão mesmo. E eu vou colocar para ser de 5. E essa aqui é a nossa peça em 3D. O Par Design fez isso pra gente. O que mais que o Par Design tem? Ele tem uma opção que, mesmo você ter feito o esboço, né, da sua peça, você ainda você pode mexer nela à vontade. E você pode alterar qualquer coisa no seu projeto. Então, você vai selecionar uma face, você pode puxar um novo esboço e desenhar em cima, né, dessa peça. Por exemplo, eu vou colocar um círculo. Eu quero que esse círculo fique exatamente aqui, mais ou menos. Então, eu vou colocar a distância dele entre um ponto do plano, que tá... Deixa 10. E a altura dele em relação ao ponto no plano. E colocar também a restrição de circunferência, que é o raio. Vou colocar um raio muito grande, de 5, vamos colocar de 2. Isso. Veja que ele ficou verdinho, você colocou todas as restrições, a gente vai apertar close. A gente seleciona de novo nossa circunferência e vamos usar a ferramenta para criar um vazio, que é essa azulzinha aqui. Veja que ela furou a minha peça, mas é porque ela tá num comprimento que é de 5, que é realmente a espessura que eu havia colocado. Então ela atravessou, mas ela pode não atravessar também. Tipo, se você for diminuindo, ela não vai atravessar a sua peça. Ela só vai criar um vazio. Que você define também, né, o comprimento que vai ser esse vazio. Aqui no tipo, se eu selecionar através de todos, ela vai furar a peça. E aí você vai escolhendo aqui, conforme for o seu projeto, você vai estar fazendo essas alterações. Eu vou deixar através de todos. O que mais o Par Design faz? Vamos selecionar uma aresta. Essa aresta aqui que ficou verdinha.
E vamos usar a opção de fazer um filete. O que é um filete? Ele vai arredondar a borda da nossa peça. E a gente pode escolher o raio desse arredondamento. Vamos deixar aqui 7 para ver. Veja como ficou a minha peça. Vou deixar menor, vou deixar 2. Mas tá bom. Então, o fillet, ele deixa a borda da aresta que você selecionar arredondada. E também a gente tem a opção chanfro. Chanfro, o que ela vai fazer? Ela vai deixar o contrário de arredondada. Ela vai chanfrar a borda da sua peça. E aqui você também pode estar escolhendo, né, qual vai ser o tamanho desse chanfro. Veja como ficou o tamanho desse chanfro. Vou deixar de 8. Veja, ó, que às vezes dá erro porque às vezes você coloca um valor que muito exagerado, né? Que não condiz com o tamanho da sua peça, então você vai ter que diminuir para caber. Então por isso que você tem que ter as dimensões certinhas do seu desenho, para você fazer o projeto corretamente. E é isso. O Par Design também tem uma ferramenta bem legal. Vou mostrar para vocês. Vou descartar essa. Criar um novo. Criar um corpo. E um sketcher. Bem rapidamente. Para vocês ficarem atentos. Eu vou selecionar esses 2 pontos para criar um ponto no plano. Fixar o ponto o retângulo no plano. Vou colocar restrição de altura. Restrição horizontal. Pronto. Meu esboço está feito. Agora eu vou utilizar a ferramenta Revolução. Eu vou selecionar todo o meu esboço. Ele vai ficar verdinho. E vou apertar essa ferramenta aqui. Ela vai revolver um esboço. O que é revolver um esboço? Aqui a gente vai escolher um eixo ao qual você queira que ocorra, né, a revolução. Vou escolher o eixo X. O eixo X, veja que eu acabei de criar, né, um cilindro. E eu posso estar escolhendo o que é a revolução. Ela vai revolvendo, né, o esboço, ou seja, eu posso estar diminuindo aqui os graus a partir do formato da peça que eu preciso. E aí ele vai criando esse formato. Veja que de um retângulo, né, quando a gente coloca a peça nesse formato, a gente vê que esse era o retângulo que eu havia desenhado. E aí ele foi revolvendo, né, esse esboço até ele ficar cilíndrico. Isso é a revolução. Vocês vão utilizar bastante isso aqui também. Vai ter atividade mostrando na apostila Par Design como utilizar a revolução. Também vai ter uma atividadezinha aí para vocês utilizando a revolução. Bom, muito obrigada. Essa foi a aula de hoje, apresentando o Par Design para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato comigo e vejam as apostilas. Lá tem tutoriais de como você está utilizando algumas ferramentas e como criar algumas peças. E é isso. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui.
Até a próxima!